Fala família, como é que vocês estão? Tudo na paz? Gente, a coisa tá feia, né? Com esse navio que tá chegando aí, hein? Primeiro foi o coronavírus. E agora? O antavírus. É um suspense que tá acontecendo. Parece uma coisa terrível. E é difícil de explicar, né? Mas vocês vão ver aí no canal PT aqui a explicação completa desse navio, esse vírus aí que tá assustando todo mundo. O que será que está por vir, hein? É difícil de falar, é difícil de entender, mas o medo vem na gente, né? A gente já passou um tempo atrás aí com corona, coisa muito feia. Então agora, esse navio, o que está acontecendo aí, esse navio realmente é o navio da morte. O que está acontecendo é brabo. Olha aí, e vamos orar, né? Cruzeiro gigante no meio do oceano. Dentro desse navio, os corredores estão vazios, as piscinas estão vazias, o salão de baile está vazio, silêncio absoluto. Todos os passageiros estão trancados nas cabines e não podem sair. Só que esses passageiros estão morrendo. É um filme de terror? Não, é vida real. Está acontecendo agora, nesse momento. Esse pesadelo em alto mar pode ser o começo de um pesadelo muito maior para o mundo inteiro. É um navio contaminado com um novo tipo de vírus mortal. E você vai conhecer essa história agora. Inês Trantes, Peter aqui. Galera, a ficção ela é lotada de navios amaldiçoados. Na história de Drácula, o navio Deméter naufraga com ninguém vivo ali dentro. Drácula matou geral, só uma praga de rato sai do navio. Nos cinemas a gente teve o filme Navio Fantasma, completamente abandonado, lotado de assombração. A gente teve Triângulo do Medo, né, sobre outro navio de luxo abandonado. No mundo dos jogos daria pra citar facilmente o jogo Man of Medan, né, também sobre um navio abandonado. Ou então o jogo Cold Fear, sobre um navio infestado de zumbis. A mesma coisa acontece com Resident Evil Revelations. Enfim, existe algo em navio que mexe com o medo mais primitivo da gente. Só que agora esse terror é real. Esse terror se chama antavírus. Se você gosta de histórias como essa, se você gosta de ciência, se você gosta de astronomia, universo, você está no canal certo, se inscreve, ativa o sininho. A gente sempre traz esse tipo de assunto para você aqui todos os dias. Vamos lá, galera. Bom, no dia 1º de abril, um cruzeiro de luxo chamado MV Ondios saiu do porto de Ushuaia, na Argentina. O navio levava 174 passageiros. Nenhum deles sequer imaginaria o que aconteceria depois. Para eles seria uma viagem dos sonhos, né? Uma jornada por lugares distantes, lugares exóticos no Atlântico Sul, Tristan da Cunha, Santa Helena, Ilha de Ascensão e até Antártida. O que nenhum deles imaginava era que a morte também tinha embarcado no navio. 5 dias depois da partida, um dos passageiros começou a passar mal. Febre alta, tosse, falta de ar. Para a equipe médica, parecia um caso grave de gripe. O senhor lá estava sentindo um cansaço muito forte, que não era resolvido por nada. Febre, tosse e cansaço. São sintomas de muitas doenças, né? Se você for para um posto de saúde agora mesmo dizendo que você está com esses sintomas, é bem capaz do médico dizer para você que é uma virose, Aí o cara vai mandar você para casa para descansar, tomar um antitérmico e vitamina C, geralmente é assim. Então não tinha muita coisa que a equipe médica pudesse fazer, principalmente em alto mar. Infelizmente o estado do senhor foi piorando. A bordo, a rotina continuava como sempre. Pessoas se divertindo nas piscinas, pessoas tirando fotos no convés, tudo normal. Para aquele senhor, era diferente. Só 5 dias depois dos primeiros sintomas, aquele senhor faleceu. Não foram coletadas amostras, não foram tomadas providências para saber o que foi. A viúva da vítima desembarcou junto com o corpo na ilha de Santa Helena. A viagem dos sonhos terminou ali para eles. Infelizmente, a mulher estava começando a desenvolver os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço. Essa mulher embarcou num voo para Johannesburgo, maior cidade da África do Sul. Ela desceu na cidade e faleceu no dia seguinte. A equipe do hospital coletou amostras e enviou para o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. E essas amostras seriam confirmadas depois como sendo infecção por antavírus. E o navio? Bom, o MV Ondios seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Eles não tinham como saber o que aconteceu com a viúva. Um passageiro em quase 200, né, tinha adoecido e tinha morrido. Isso era tudo que eles tinham de informação. Praticamente 2 semanas se passaram sem nenhum susto, até que um outro passageiro procurou o médico do navio, se sentindo mal. Já era o dia 24 de abril. Ele estava com sintomas parecidos, febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, é o pacote. Esse passageiro desembarcou na ilha de Ascensão e foi evacuado para a África do Sul. Ele foi parar na UTI e está lá até agora. Esse passageiro foi o primeiro passageiro confirmado com infecção por antavírus. Mas ninguém sabia de nada no MV Ondios, no cruzeiro. Tudo estava normal. Até que uma outra passageira desenvolveu os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, né? Até decorei. Essa passageira alemã apresentou sintomas em 28 de abril e faleceu em 2 de maio.
Foi nessa data que finalmente alguém cruzou os dados e alertou a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Havia algo de errado no MV-11. Esse navio estava carregando uma doença mortal, uma virose. Mas não uma virose qualquer. A gente está falando do hantavírus. O hantavírus não é uma doença inédita, ela já é muito conhecida da humanidade. Na versão mais letal dela, ela provoca síndrome cardiopulmonar por hantavírus. O vírus destrói a capacidade pulmonar da mesma forma que o coronavírus. Só que o hantavírus é mais brutal. O que acontece é que o coronavírus tem uma taxa de mortalidade muito baixa. As estimativas são variadas, mas a OMS apontou que o coronavírus mata em torno de 4% das pessoas infectadas. É muita coisa, né? Muita gente. O hantavírus tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 40%, 10 vezes mais do que a Covid-19. Para quem trabalha com epidemias, essa alta taxa de mortalidade é até um alívio. Tradicionalmente, infecções com alta taxa de mortalidade se propagam de forma muito mais lenta, justamente porque os infectados tendem a morrer antes de espalhar o vírus. Ainda assim, para quem contrai o vírus, essa taxa é assustadora demais, né? Além de afetar os pulmões, o vírus também ataca o sistema cardíaco. Tradicionalmente também, o hantavírus não se propaga entre humanos. Ai, esse cara dropou uma espada de cristal de gelo. Por que você... O hantavírus se propaga de roedores para humanos. O hantavírus se esconde na saliva, nas fezes e na urina dos ratos silvestres. Esses ratos podem carregar o vírus no corpo por toda a vida, sem nunca ficarem doentes. Eles são só portadores. Então, assim, em áreas rurais, é possível que moradores entrem em contato com as fezes secas ou mordidas desses ratos e acabem sendo contaminados. Então vamos lá, isso tudo que eu tô falando significa que o cruzeiro MV-11 tem uma população de ratos contaminados a bordo? Dificilmente. O hantavírus é comum em espécies silvestres que se alimentam de grãos estocados pelos agricultores e não infecta ratos urbanos, né, que se alimentam de restos de alimentos deixados pelos humanos. A Organização Mundial de Saúde trabalha com a hipótese de ser a variante andina do hantavírus. Essa variante ela se adaptou para ser transmitida entre seres humanos. Essa variante está presente em regiões específicas da América do Sul, como por exemplo o Chile e a Argentina. A Argentina é justamente o ponto de partida do MV-11. Moacir Silva Júnior, infectologista do Einstein Hospital Israelita, deu um depoimento muito esclarecedor para a CNN. Moacir explicou o seguinte, abre aspas, a hantavírus está muito relacionada à ação agrícola das pessoas, mexendo em paióis, carpindo. Ela está muito relacionada à atividade rural, então não é comum o que aconteceu no cruzeiro, essa transmissão entre pessoas. É uma exceção essa transmissão entre pessoas, entre humanos. Então assim, uma vez que o período de incubação do hantavírus pode chegar a 60 dias, tudo é possível. Aí sem nenhum sintoma, esses turistas, eles decidiram continuar viajando através de um cruzeiro em alto mar. E aí a doença se espalhou dentro do navio. A transmissão entre humanos acontece por meio do contato próximo e prolongado, como acontece em piscinas, em salões de festa, em corredores apertados de um cruzeiro, percebe? Não seria a primeira vez que um navio desse tipo se torna um foco de infecções. Em janeiro desse ano aconteceu um surto de norovírus num navio de cruzeiro que saiu da Flórida, né? Aqui onde eu tô por acaso. Cerca de 80 pessoas foram afetadas, o vírus não poupou ninguém, nem passageiros, nem tripulantes, nada. O norovírus ele provoca infecções gastrointestinais e não houve vítimas fatais, foi só o famoso piriri, ok? Bom, em outubro do ano passado houve outro caso de norovírus. Foi no outro cruzeiro, cerca de 90 passageiros e tripulantes foram contaminados no navio da Royal Caribbean, também saindo dos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né, o famoso CDC, que a gente vê nos filmes e nas séries, precisou intervir e interromper o cruzeiro em Miami. Durante a pandemia da Covid-19, o navio chegou até a ficar famoso nas manchetes. Foi um navio de luxo Diamond Princess. Centenas de pessoas estavam com coronavírus a bordo e o navio precisou ficar de quarentena na costa do Japão. Foram registrados, galera, 700 casos no Diamond Princess. Ao longo dos primeiros meses da pandemia, foram mais de 40 cruzeiros infectados com coronavírus. Mas, ok, por que isso acontece? Por causa de uma combinação de fatores. A gente tem ali, galera, uma grande seleção de passageiros de diferentes nacionalidades reunidos ali num só lugar, que aumenta a chance de algum deles trazer um agente patológico. Essas pessoas acabam convivendo em ambientes compartilhados, até apertados em certo ponto, né? Por longos períodos de tempo, né? Fechados no mesmo espaço. A infectologista Elba Lemos, pesquisadora do laboratório de hantavirose do Instituto Oswaldo Cruz, ela faz o alerta, abre aspas. O que caracteriza um navio? Um ambiente fechado, estanque, com sistema de ar, tudo confinado. É só você imaginar dentro da sua casa um ambiente restrito. O que vai acontecer? Uma propagação. Mas galera, será que a população do cruzeiro, do MV-11, não poderia ter tomado alguma providência? Será que a empresa responsabilizada pelo cruzeiro também pode ser responsabilizada pelo surto de hantavírus? A resposta para essas duas perguntas provavelmente é não. Segundo dados do próprio CDC, o diagnóstico do hantavírus é extremamente difícil, né? E a doença pode realmente ser confundida com uma gripe. Não tem o que fazer. São necessários procedimentos de análise laboratoriais que estão muito acima do que existe em qualquer navio e até alguns hospitais. Para todos ali parecia uma gripe, né? Parecia uma fatalidade. E agora? O mundo deve se preparar para uma pandemia de hantavírus?
De acordo com a OMS, o risco permanece baixo. Existe um especialista da OMS a bordo do navio avaliando a situação dia a dia. A expectativa é de que mais e mais casos surjam no MV Ondius, né, já que o período de incubação é de até 60 dias. Sente o comunicado emitido pela doutora Maria Van Kerkhove. Ela é diretora do Departamento de Prevenção e Preparo para Epidemias e Pandemias da Organização Mundial da Saúde. Ela mandou o seguinte, abre aspas, isso não é o começo de uma nova pandemia do Covid-19, é um surto que aconteceu em um navio. Há uma área confinada, com 5 casos confirmados. Vírus não se espalha da mesma forma. O problema aqui, galera, é que o antavírus já saiu do navio, né? Se você prestou atenção aqui no começo desse vídeo, você viu que pelo menos 2 passageiros contaminados desembarcaram e foram para a África do Sul. O governo de Singapura relatou que está com 2 pessoas em isolamento nesse momento. São pessoas que estavam no mesmo voo da viúva lá da primeira vítima do navio, né? Na Holanda, uma comissária de bordo da companhia aérea holandesa KLM foi internada às pressas com sintomas muito parecidos com a antavirose. E essa comissária de bordo estava no mesmo voo em que a viúva viajou para a África do Sul. Olha isso, olha o que está acontecendo. As autoridades holandesas estão entrando em contato com todo mundo que estava naquele avião. Você percebe então que já está se espalhando? Bastou uma pessoa contaminada num avião. Antes da situação no MV Onde ser identificada, vários passageiros desembarcaram na ilha de Santa Helena. Tinha gente do Canadá, da Dinamarca, da Alemanha, da Holanda, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. A OMS já entrou em contato com as autoridades de todos os países que tinham passageiros a bordo. É para monitorar a situação, sabe? É para ficar de olho nos sintomas. E além disso, quem falou de um único foco? E se o surto não começou no navio, não é? Nesse exato momento, pacientes da França, Holanda e em Singapura, que nunca chegaram perto do navio, também estão com suspeita de infecção por antavírus. Nesse momento. Segundo o jornal The New York Times, 3 estados norte-americanos também estão monitorando pacientes com suspeita de antavírus. Geórgia, Arizona e Califórnia. Tem uma ideia de app web que vale milhões? Tranquei aqui. O mais grave de tudo isso é que a doença não tem tratamento. Não existe cura, não existe vacina. O que a medicina pode oferecer nesse momento para uma pessoa infectada é suporte, incluindo repouso, hidratação. Nos casos mais graves, o hospital vai oferecer suporte respiratório, como por exemplo, o uso de ventiladores pulmonares. E a gente lembra como é que foi isso com a Covid, né, cara? A gente lembra. Enfim, até agora, a OMS confirmou 8 casos de antavírus conectados ao navio. O destino do MV Ondius é incerto. Todos os passageiros estão trancados, os corredores estão vazios. Parece um navio fantasma, de verdade. Segundo relatos, o clima é de tranquilidade, mas é proibido filmar, é proibido fotografar, então não dá para ter certeza de nada. Nesse momento, o navio está ancorado na costa de Cabo Verde. O governo local já avisou que Cabo Verde não tem infraestrutura para receber ninguém. Acho que eles estão fazendo o papel dele, vai receber essa galera agora é complicado, né? E o Ministério da Saúde da Espanha se prontificou a receber um navio nas Ilhas Canárias nesse final de semana. Seria por uma questão de direito internacional e ajuda humanitária. Mesmo assim, Fernando Clavijo, né, o governador regional das Canárias, já declarou que não vai receber o navio. Clavijo mandou real, abre aspas. Se os passageiros estão seguros e saudáveis, não faz sentido que precisem ir às Ilhas Canárias para serem repatriados. Isso poderia ser feito a partir do Aeroporto Internacional de Cabo Verde. Ou seja, virou um jogo de empurra, né? Tá todo mundo com medo, cara. Acho que é normal, é uma coisa que é esperado. O fato é que o antavírus assusta pra caramba. A taxa de mortalidade é altíssima, né? A doença é cruel. E o cenário do cruzeiro do MV Ondius parece sair direto de um filme de terror, não parece? Parece um filme de terror, filme de zumbi. Só que diferente dos filmes, cara, que existe ciência, existe vigilância, existe preparo. O mais provável é que esse surto fique restrito e seja controlado antes de se transformar em algo maior. Quem que lembra do Nipah, né, que eu trouxe aqui no canal, né? Vou deixar aqui pra vocês. Foi um surto que tava dando também, todo mundo com medo. Pois é, deu em nada, né? Ainda assim, essa história deixa um alerta importante. A próxima grande ameaça pode surgir de onde ninguém espera. Não precisa vir de um laboratório secreto. Não precisa vir de um apocalipse zumbi. Às vezes basta um navio cruzando o oceano, né? Cheio de pessoas dentro que estavam vivendo as férias dos sonhos. E vocês teriam coragem de entrar no cruzeiro depois dessa história? Com tudo pago, você iria? Comenta aqui embaixo. E não esquece, se inscreve no canal, por quê? Porque a gente traz vídeos como esse aqui, sempre deixando antenado da ciência, da medicina, de história, de filosofia, de universo, de quadrinhos, super-heróis, cinema, a gente gosta de que nerd gosta. Obrigado por isso, vou deixar agora vocês com a minha banda. Queria muito que vocês ouvissem minha banda, tá aqui, ó. Dá um comentário lá. Valeu, galera. Fui! E é isso aí, gente. Como vocês puderam ver aí pelo canal PT aqui, ele falando as explicações aí desse navio. E é de se preocupar e muito, né? Porque se já teve uma vez aí aquela coisa ruim, né, de 2020, não vamos nem citar o nome para não atrair coisa ruim, né? E espero que isso aí se trate e acabe de uma forma boa, né? E que Deus abençoe a gente, né? Que afaste tudo que é ruim. E quem puder seguir, siga o canal, deixa o like e siga também o canal do PT aqui, que é
top do canal Ei Nerd. Gente, vamos vigiar. Vamos ficar esperto, tá? Um abraço a todos vocês e fique com Deus.